O Brasil teve um saldo comercial no trimestre de quase 11 bilhões de dólares e o Vale do Paraíba teve uma participação significativa nesse resultado. Nós hoje estamos recebendo aqui o professor William Retamiro, que é economista, e vai avaliar com a gente essa situação, o que isso pode representar para nós, o que isso pode representar em matéria de empregabilidade, que eu acho que é o tema que mais importa hoje em dia a quem está lá em casa assistindo. Satisfação em tê-lo conosco, professor. Satisfação toda minha, professor Cataldi, e a todos que nos assistem. E aí, o que o senhor acha dessa situação, desse resultado? O que a gente pode colher de proveitoso para a população do Brasil e do Vale, principalmente? Sim. Bom, em âmbito nacional, a gente tem, assim, obviamente, que ficar satisfeito com a situação da relação de um superávit, né? Digamos assim. O que a gente precisa analisar também é qual é o programa de longevidade desse saldo positivo e a qualidade do saldo positivo, né? Porque janeiro e fevereiro nós batemos um recorde, né? De aproximadamente um pouco mais de quase 800 milhões de dólares no caso. E março deu uma queda. E o fechamento de um trimestre com o março em queda é um sinal indicando, olha, nós temos que pensar políticas de incentivo à economia, de incentivo a exportações, para a gente poder discutir o futuro. Porque normalmente o segundo trimestre também é um trimestre de planejamento para o final de ano. Então agora a gente precisa discutir diretrizes, políticas de relações internacionais, acordos internacionais que venham a otimizar esse processo e também pensar qual é a participação dos parceiros de cada um dos blocos econômicos, dos principais países, que dão sustentabilidade a essa balança. O governo andou festejando aí um aumento da empregabilidade em fevereiro. Mas nós tivemos a oportunidade de conversar com colegas seus, né, que estiveram aqui, e disseram, mas fevereiro sempre acontece isso, não foi resultado de nenhuma ação governista. O que o senhor tem a dizer? Isso é muito recente ainda. Para 2 meses de mandato, falar que já teve uma questão positiva nesse ponto, a gente tem que analisar que nós viemos de um final de ano, nós temos uma atividade de festa nacional, que é o Carnaval, e nisso os empregos temporários contribuem bastante. Tanto que foram aproximadamente quase 18 milhões de empregos temporários decorrentes de uma situação de final de ano e de Carnaval, que são duas festas grandes bem próximas, né, com um pouco intervalo de 60 a 45 dias aproximadamente. Então nós temos que discutir sempre a sustentabilidade, a manutenção desses empregos. E também discutir o seguinte, qual foi o setor que mais empregou? E qual é a renda do setor que mais emprega? A indústria, ela tem cada vez mais investido em tecnologia, no conceito da indústria 4.0, e o pessoal que está ficando fora do setor industrial tem ido para atividade autônoma ou comércio, né? Serviços e comércio. Alguns dependem de uma renda, acabam conseguindo uma renda relativamente inferior. Tanto que nós, se formos analisar os indicadores de renda média, a indústria paga quase 3 vezes mais que o setor de serviços e comércio. Então, o que nós vemos é uma situação na qual a mão de obra ela sai do setor industrial, que tem uma melhor renda, e vai para o setor de serviços e comércio, que tem uma renda menor. Então, nisso acabamos perdendo uma relativa massa salarial. Então, é bom festejar, obviamente, é melhor do que ficar desempregado, né? Mas aí a gente tem que discutir a qualidade. É o que a gente chama de desindustrialização negativa na economia, no qual o processo industrial ele acaba crescendo, a mão de obra fica desempregada e vai para o setor de serviços que não tem a mesma situação de renda. Agora, o Vale entrou aí nessa história com força ou como Pilatos no credo? Porque a gente vê que houve déficit em Guaratinguetá, houve déficit em Cruzeiro, em Jacareí, em Caçapava, em São Sebastião, ao passo que São José dos Campos, Pindamonhangaba e Taubaté tiveram superávit. Esses 3 são mais fortes que todos os outros juntos? Nesse primeiro momento, o raio-x que a gente tem é uma situação superavitária somente nesses 3 municípios, quando a gente fala do chamado eixo Dutra, pegando de Jacareí até Guaratinguetá, Lorena, ali aproximadamente, né? São José, muito decorrente das questões de valor agregado, que é uma situação bastante positiva em relação quando a gente analisa a balança comercial do Vale do Paraíba, porque nós exportamos com valor agregado, diferente da maioria do país que exporta basicamente commodities, ou seja, um insumo básico. Aqui a gente trabalha com muita importação de produtos e insumos básicos, mas só que nós beneficiamos esses insumos e transformamos em algo com valor agregado maior, principalmente no grande foco da indústria do Vale do Paraíba, que é o setor aeronáutico.
né? Então, isso ajuda bastante nesse ponto. E tem que se discutir também a situação dos outros municípios, né? O porquê que não ficaram. Daí, quando a gente analisa o detalhamento da balança comercial, a gente analisa que foi decorrente mais da importação de insumos, e mais que também tem que se discutir uma reavaliação da linha da política de comércio exterior que começará a ser implementada, né? Só para a gente poder ter uma ideia, vamos destacar o município de Jacareí, por exemplo. Em 2017, 2018, os principais parceiros de Jacareí eram justamente a Arábia Saudita e China, né? Os Estados Unidos, com quem nós vemos uma relação do comércio do Ministério das Relações Exteriores mais próximo agora, foi o 10º colocado no parceiro da balança comercial de Jacareí. Então, se a gente começar a analisar essa relação da aproximação com Israel, que está gerando críticas de alguns países árabes, e também uma situação na qual nós tivemos críticas às relações comerciais com a China, para Jacareí, especificamente, isso pode acender, acende com certeza um sinal de alerta para a gente poder repensar a remodelação de um negócio. Então, nós temos que começar a saber qual vai ser o direcionamento e também verificar nos outros municípios, particularmente, quais são os principais parceiros comerciais no tocante às exportações. O presidente da República destaca hoje, inclusive os jornais estão mostrando isso, que a relação com Israel vai ser efetiva, que não tem volta. Mas, ao mesmo tempo, sinaliza que quer um arreguinho lá com os árabes, né? Botou a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, para iniciar contato com os embaixadores, até porque um dos componentes da pauta de exportação do Brasil para os árabes é o frango, né? O Ministério da Agricultura. Será que os árabes engolem essa conversa ou realmente a coisa vai ficar complicada? Daí a gente vai ter que perpassar não somente por uma situação de negócios, mas tem que discutir cultura também, né? A cultura árabe, eles são muito incisivos, de acordo com o credo deles e com a formação do processo histórico deles, na questão religiosa ser bastante... tanto que as empresas que exportam frango para os países árabes, eles têm que seguir todo um ritual, digamos assim, para poder fazer o abate do frango. Então, não pode ser de qualquer forma, né? Então, tudo isso aí vai demandar não somente uma questão de analisar números, mas analisar cultura, proximidade, analisar a diversidade em todos os aspectos, para poder se fazer uma relação exterior mais adequada. Obviamente, a discussão que se teve de abrir o escritório em Israel, o que potencialmente poderá vir a se tornar uma embaixada, é uma situação bastante crítica e o que os países árabes apontam contundentemente isso daí. E tanto que são poucos os países que têm embaixada em Israel, justamente para discutir o poder econômico e o respeito às questões das culturas daquela região e o quanto eles atendem nos diferentes países. E o Brasil é um país que precisa estar atento. O Brasil sempre foi conhecido como um país cordial. Conciliador. Conciliador. Então, quando nós tomamos atitudes de viés ideológico ou viés de outras questões, nós temos que também entender que vai ter um impacto econômico. E esse impacto econômico no setor agropecuário vai ser bastante significativo, que é o principal ponto da balança comercial brasileira. Mas hoje em dia, né, a situação de Jerusalém é quase que imperativa, porque o governo de Israel está efetivamente lá, não está em Tel Aviv, né? Mas nós vamos continuar avançando com esse tema, né? Na volta da entrevista. Estamos aproveitando aqui os conhecimentos do professor William Retamiro para falar sobre a economia do Brasil, do Vale do Paraíba, agora, na era Bolsonaro. Já, não saia daí.